Olá, nossos internautas que nos acompanham pela TV Correio. Hoje estamos em Quedas do Iguaçu. Vamos iniciar a série de entrevistas com os candidatos locais a prefeito. E eu tenho a honra de receber o Bruno Mota. Bruno, obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Joyce. Olá a todos os internautas. Eu que agradeço essa oportunidade de a gente estar vindo aqui discutir sobre o pleito eleitoral municipal deste ano. Muito bem. Bruno, você é o mais jovem candidato a disputar essa eleição aqui em Quedas, pelo menos nessa eleição. Conta para nós um pouquinho da tua história de vida. Então, Joyce, sou nascido e criado em Quedas do Iguaçu, de fato, candidato mais jovem deste pleito. Tenho 28 anos, filho do Tito Mota e da dona Elair dos Santos, empresários do nosso município, pai desde muito tempo, são 30 anos já de empresariado no ramo do supermercado, casado com Liliane, sou pai hoje do pequeno Bernardo, 2 anos e 9 meses, e um filho dessa terra, apaixonado por Quedas do Iguaçu, aqui onde pratiquei meus esportes desde muito cedo, nos bairros, na nossa comunidade, tive uma educação toda aqui, também sou formado em administração pelo Centro Universitário Assis Gurgas, a FAG. Me considero de certa forma um pouco até privilegiado, pois tenho essa administração no sangue, na prática, lá atrás do balcão do mercado desde os 12 anos de idade e também na teoria e na faculdade. Muito bom. Bruno, para a gente entender um pouquinho do contexto aqui eleitoral do município, como é que foi a construção da tua chapa e da sua coligação de vereadores? Então, Joyce, tudo muito na naturalidade. Confesso que até final do ano não tinha esse planejamento, final do ano de 2019, mas procurado até surpreendentemente por amigos, políticos, lideranças políticas, presidentes partidários, comunidade no geral, empresários, enfim, teve uma aceitação muito grande desse desejo de mudança, de uma nova política, de uma transformação. Daí então colocamos em prática esse projeto para Quedas, ouvindo sempre as pessoas, ouvindo as comunidades, construímos um projeto na soberania popular, ouvindo todas as partes técnicas, todos os cantos do município, e hoje está bem encaminhado, está nos trilhos aí, e uma composição muito boa. Fala para o quedense, por que você quer ser prefeito? Então, Joyce, acredito que, como centenas de quedenses e milhares de brasileiros, eu sou um eleitor daqueles um pouco revoltado com a política, que também não se sente representado aqui, especialmente pelos prefeitos que passaram. Meu pai e minha família sempre deu a sua contribuição na política, mas de forma genérica e nos bastidores, no dia a dia, mas nunca se inteirou. Nesses 4 anos de vereadores, me sinto na obrigação hoje de ser candidato a prefeito, pelo fato de ver a maneira que é desperdiçado o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do cidadão quedense, o desrespeito que se tem com a população de Quedas. Então esse é o meu maior desejo, e por acreditar que de fato a política é o meio mais efetivo para transformar o ambiente que a gente vive, o meio mais efetivo, transformador da vida das pessoas. Como um filho quedense, apaixonado por essa terra, eu acho que necessitamos dessa mudança. Exemplo que teve em Laranjeiras com Humberto Silva, exemplo que se tem com Moisés e Catanduvas, nós que somos cidades dessa região aqui, vimos na prática a importância da mudança, e Quedas padece há muitos anos, então esse é o motivo, por amar Quedas, acreditar em Quedas e acreditar na mudança. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do seu plano de governo. Eu acho que uma das questões que pega muito em Quedas do Iguaçu hoje é a segurança pública. Os índices de criminalidade aqui na cidade deram um salto nos últimos anos. A gente sabe que segurança é uma atribuição do Estado, né? Mas o município, a articulação disso e algumas medidas que dependem do município também podem ser implementadas. O que você tem para propor nessa área? O primeiro passo aí, Quedas tem que, de fato, é uma atribuição estadual do Estado, porém não fazemos nada no âmbito municipal aqui para inibir muitas coisas. Nós temos casos aqui de assaltos, furtos, roubos
dentro de patrimônios públicos, de espaços públicos, semanalmente. Então, esses vigias realocados nos nossos espaços públicos, vigias em praças públicas, acompanhamento de monitoramento eletrônico nos espaços públicos. Aqui tem uma necessidade dessas câmeras de monitoramento nas entradas e saídas da cidade, em todas as nossas entradas, para ter esse controle de fluxo. E, de fato, essa articulação mais forte junto ao Estado, melhora de estrutura física, de estrutura humana, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, que hoje aqui está numa defasagem muito grande. E solucionar muitos problemas aí que é preciso, mas seremos firmes nessa área e buscaremos parcerias aí para tentar suprir essa necessidade. Vamos falar um pouquinho de educação. Assim como os demais municípios da Cantu, Quedas também melhorou, de certa forma, seus índices no IDEB nessa última avaliação, né? A atribuição do município à educação fundamental, né? As séries iniciais. O que você tem para propor de novo, Bruno, nessa área? Legal. Uma das metas, Joyce, da nossa administração, isso inclusive está dentro do nosso plano de governo, é melhorar o índice do IDEB, aí atingir o número 7 até o fim dos 4 anos. Temos uma meta audaciosa, mas para isso nós precisamos, o primeiro passo é reestruturar todos os ambientes escolares, desde sua estrutura física, que hoje está em situação precária, dar condição e reconhecimento aos professores, coisa que não tiveram nesses últimos anos, inclusive com uma falta de respeito muito grande, e fazer parcerias aí nas escolas, programas dentro das escolas, para criar esse incentivo aos nossos alunos, como teve Laranjeiras, é um baita exemplo. Vamos sim fazer fornecimento de material escolar, pelo menos para essas crianças mais carentes, uniformes escolar, dando a padronização. O programa que o Berto teve em Laranjeiras, do turismo na escola, é um atrativo para fazer com que as crianças se sintam atraídas e queiram permanecer na escola. Então, seremos muito coerentes, muito firmes com a nossa educação. Um investimento pesado na área da educação é necessidade e prioridade. Como administrador, sempre falo que entre as regras da administração está lá que a gente tem que eleger as prioridades. Saúde, educação, segurança pública são sim prioridades. O investimento de um pai, de uma mãe, de um gestor público na educação de uma criança é sagrado. Essa ninguém tira, ninguém rouba. Então, total cuidado com as nossas crianças. Você falou dos professores, e aí uma questão que sempre pega nos municípios é o funcionalismo público, né? O servidor público. Qual é a tua proposta para essa área, como é que vai ser o teu relacionamento, se você for eleito prefeito, com os servidores municipais? Curta e rasteira, a valorização e cumprir o que é de direito. Se está em lei, tem que cumprir, simples assim. E acima de tudo, respeito. Uma liderança não é aquela que só passa a mão na cabeça, mas não tem a eficiência e eficácia, ou aquela que só impõe, mas não tem uma sintonia. Nós precisamos agregar as ideias de trabalho com uma sintonia muito grande. O prefeito é o chefe maior do município, mas quem está lá no dia a dia, frente da população, são os enfermeiros no hospital, os professores na sala de aula, são os garis na limpeza da cidade. Então essa sintonia tem que ter o respeito, acima de tudo, valorização e cumprir o que é lei. Bom, em relação à saúde do município, Bruno, Quedas tem assim uma estrutura razoável, mas a necessidade sempre é maior do que as condições que o município tem, né? Você tem alguma proposta inovadora para esse setor? Sabedor que a saúde é um problema nacional, né? Mas aqui Quedas, aparentemente o retrocesso é maior, porque na região, o pessoal sai daqui para ir para a região, inclusive Laranjeiras, para ter essas consultas. Nós temos sim que investir pesado na saúde, na contratação de especialistas, que hoje não se tem. Vamos fazer mutirão, isso aqui com emendas, recursos próprios ou recursos da esfera estadual e federal, mutirão para baixar a nossa fila de espera, que hoje é muito grande, para exame, consulta, cirurgia, fortalecer a farmácia básica do nosso município. Inclusive, quanto vereador, tem um projeto de lei para transparência, tanto da fila de espera quanto dos medicamentos da farmácia básica. Então, todo cuidado com o nosso cidadão.
também esse fortalecimento de forma descentralizada, Joyce. O atendimento lá nas comunidades, nas UBSs, atendimento na escola com acompanhamento médico e odontológico. Saúde preventiva inibe muita coisa. Você adiantando os problemas de saúde da nossa população, certamente se gerará mais economia no município, gastando posterior com remédios, consultas e exames. Também posterior a isso, nós temos uma necessidade aqui por a cidade ser muito grande, a gente vai fazer uma casa de apoio aos pacientes aqui em Quedas. Às vezes, dado o interior, tem que pegar um ônibus às 5 da manhã, tem que vir às 3 da manhã, dorme dentro do carro, dá um transtorno muito grande. Ou aquele que chega de uma viagem de Cascavel ou Curitiba aqui, não tem onde dormir, então essa casa de apoio aqui. E também uma casa de apoio em Cascavel, onde é nosso centro regional aí da saúde. Então, esse respeito, manter a casa de apoio em Curitiba, que elas têm, melhorar o transporte para os nossos pacientes. Fiz, inclusive, Joyce, no primeiro ano de mandato como vereador, uma viagem até Curitiba com os pacientes daqui, e a gente vê a necessidade e a dificuldade. Hoje você não pega um ônibus daqui a Curitiba para passeio, né? Vai por necessidade. Então, respeito, cuidado, valorização também de quem está na linha de frente desse atendimento, ficou mais evidente ainda na pandemia, esse cuidado com os nossos enfermeiros, atendentes, médicos, para que os mesmos possam desempenhar a sua função de forma tranquila. Muito bem. A gente percebe o município com toda a sua dificuldade, como as demais cidades brasileiras, em relação à geração de empregos, né? As Quedas também sofreu e sofre desse mal já há bastante tempo, com até queda mesmo no PIB do município, encolhimento de certa forma da população. Mas em relação à geração de empregos, o que você vai priorizar e quais são as medidas que você pretende implantar, se for eleito? Nós aqui em Quedas sonhamos muito com uma grande empresa, que vai gerar 800, 900 mil empregos. Mas acabamos esquecendo o que a gente tem aqui. Esquecemos de valorizar aquele que gera 3, 5, 10 empregos. É muito mais saudável para o município fazer essa criação de 100 novas empresas que gerem 5 a 10 empregos, por ter uma diversificação de empresários, de ramos, do que ter uma grande empresa que fique só nessa dependência. Então, essa valorização, dando contribuição de microcréditos, aberturas de créditos, hoje tem as sociedades garantidoras de créditos que podem fazer esse abastecimento para pequenas e novas empresas. Na pandemia, os municípios ao nosso redor fizeram esse empréstimo a juros zero aos pequenos empreendedores, mantendo esse cuidado dentro das licitações também do setor público para manter aqui uma certa forma de gerar emprego. Hoje, outra questão que gera muito emprego é a nossa área rural, a nossa agricultura. Precisamos dar condição de estrada aos nossos agricultores aí, para que se mantenham esses empregos lá na propriedade rural. Aí sim, nós temos uma cidade atrativa financeiramente, alavancada financeiramente, certamente uma grande empresa virá para Quedas. Aí também tem a parte do poder público de abrir espaço, terrenos, isenção fiscal, o que for necessário de fazer parcerias. Outra dificuldade muito grande que temos aqui, Joyce, é o emprego ao jovem. Hoje o jovem pega a carteira de trabalho, vai num posto de trabalho e a primeira coisa que se pede é a experiência. Mas o mesmo só tem a carteira de trabalho. Para isso, no nosso plano de governo, a gente vai implantar a fábrica escola, dando capacitação técnica. Temos um Instituto Técnico Federal aqui em Quedas também. Vamos alimentar esse instituto com cursos técnicos para capacitar os nossos jovens. Então, existem muitos mecanismos que a gente possa melhorar esses índices aí que hoje são muito entristecedores. Bom, você citou a pandemia e a gente tem acompanhado, vai se prever uma queda muito brusca na arrecadação para 2021, em função do PIB, em função do próprio ICMS, que tem um giro menor, né? Você tem conhecimento de como estão as finanças da prefeitura hoje? O que você vai encontrar se for eleito e como alavancar recursos para esses projetos? A expectativa é que esteja boa, mas a gente sabe que um problema mundial aí, de certa forma, vai afetar a nossa cidade, isso não tem como aceitar. Mas mesmo assim, Quedas hoje contém uma arrecadação de mais de 8 milhões de reais,
e nós temos que se recuperar. Acho que esses mecanismos criando oportunidades de novos postos de emprego, pequenos novos empresários, acho que isso sim nós iremos alavancar. E o município dá exemplo também de muita coisa aí, fazer os investimentos onde deve se investir, onde vai gerar retorno e recurso, para depois a gente dar sequência no nosso trabalho. Muito bem. A nossa pergunta final, candidato, é por que o eleitor deve votar em você? Por que o quedense deve confiar um mandato de 4 anos para o Bruno Mota? Certo. Então, temos 6 candidatos, é um recorde para o nosso pleito. Temos 2 que já tiveram no mandato, já tiveram suas oportunidades. E na teoria os 4 diferentes seriam renovação. E eu pertenço a essa mudança. A importância dessa mudança, como já citei, os municípios ao nosso redor. São Jorge, Laranjeiras, Catanduvas, todos os municípios que cresceram pós-mudança. Essa oxigenação, essa alternância de poder é muito importante em todos os segmentos. Se você pegar um banco, todos eles transferem gerentes para ter essa oxigenação e essa alternância. E eu me sinto preparado, não tenho dúvidas em afirmar que o nosso plano de governo é o melhor apresentado, mas eu peço que o eleitor analise a história de cada candidato, como foi e como é no dia a dia. Nesse momento, todas as propostas, todos os planos são muito bonitos, porém analisem quem realmente tem condição de colocar tudo isso em prática. Se tem esses mitos de separar a vida profissional de vida pessoal, a vida é uma só. O cara é lá dentro da casa dele, no dia a dia, ele vai ser sim no serviço público. Se é um cara generoso no dia a dia, um cara atencioso, ele vai ser assim no serviço público. Se ele é um cara arrogante, mal educado, ele continuará sendo assim. Vocês me conhecem, analisem a história minha e da minha família, levem muito isso em consideração na escolha do voto. E como um filho dessa terra, apaixonado por Quedas, sei que Quedas tem jeito e Quedas pode muito mais. Então, por isso é o fato de acreditar que devo esse voto de confiança do nosso eleitor. Candidato, muito obrigada pelo seu tempo e desejo boa sorte na sua campanha. Eu que agradeço, Joyce, agradeço a disposição de vir a Quedas e sempre bem-vindo. Obrigado.